Seja bem-vindo a mais um episódio do Brasil Fintech, o podcast. Meu nome é Bianca Lopes, sou uma das cofundadoras do Brasil Fintech e estou aqui com a Gihane Halaby, sócia fundadora do Halaby Advogados, com a Mariska, consultora executiva, advogada, conhecedora de pagamentos, regulamentação, compliance e muito mais. E hoje com o nosso especial episódio, guest aqui, Alex Barreto, executivo de pagamentos e compliance e regulamentação. A gente está aqui para falar de Pix. A gente está para falar de uma das maiores revoluções de pagamento vistas no mundo. Algo que a gente nem sabia que era possível, que eliminou coisas como boleto, que traz discussões profundas de centralização, de poder e mostrou a força de um banco central. Quando a gente conversa sobre o impacto que isso tem no mundo e o que isso mostra que o Brasil é capaz de fazer com uma infraestrutura que agora realmente tem pagamentos instantâneos. Isso trouxe um monte de problema. E a gente agora vai falar e entender um pouco das vertentes e opiniões. Mas sempre bom começar com quantificando as coisas, né? Com sabendo qual é o tamanho da magnitude do sistema de pagamentos instantâneos do Brasil hoje. Fala pra gente um pouquinho dessa trajetória que você tem acompanhado e a gente acompanhou. Primeiro, eu quero dizer que eu me arrepiei com essa abertura da Bianca. Foi emocionante, Bi. Porque, de fato, Pix, falar de Pix é muito bacana. Estou muito feliz de estar aqui, mais uma vez, num episódio do Brasil Fintech Podcast, porque o pagamento instantâneo, né? No Brasil, ele já é uma referência para o mundo, né? Então, o Pix deu tão certo que o mundo já olha, né, para o Brasil querendo literalmente copiar e inclusive temos protocolos abertos aí, técnicos, né, que o Banco Central brasileiro autorizou para que outros países possam realmente usar e no futuro integrar, né? A ideia é integrar o mundo aí, em termos de pagamento instantâneo. Mas falando, então, em números, que eu acho também muito interessante, primeiro dizer que começou na pandemia aqui no Brasil, né? Então, foi lá em novembro de 2020, o que foi uma coincidência que acabou sendo bastante relevante e oportuna para o crescimento do Pix. Pensar que no momento onde a gente não podia sair e ficar pegando dinheiro na mão, foi quando ele foi lançado, né? Então, eu acho bacana a gente contextualizar na linha do tempo aí, esse marco. Bom, o Pix em termos de número, ele acabou de sair, né? Eu vi até antes de gravar aqui, que em março agora, no mês passado, foram 3 bilhões de transações em Pix, em quantidade de transações. Foi um mês recorde, né? É muito. Em um mês, né, gente? 3 bilhões. Então, assim, a gente está falando de uma adoção absoluta, em termos até não esperados pelo próprio Banco Central na linha do tempo, né, em quantidade. Então, de fato, o brasileiro gosta do Pix, adotou essa forma de pagamento instantâneo. São 577 milhões de chaves, ou seja, tem mais chave do que pessoas, né, no Brasil. Lógico que cada pessoa pode ter mais de uma chave, mas também é um número muito expressivo, a quantidade de chaves, né, que a gente já tem desde 2020 até agora. 45 milhões de pessoas que não tinham feito nenhuma transferência bancária antes do lançamento do Pix, usou a ferramenta depois. A gente está falando de 45 milhões, né, de pessoas desde 2020 que passou a inclusão financeira, né, que passou a usar o sistema financeiro para transferência de dinheiro. Então, muitas delas, elas estavam, quando a gente fala, né, era a galera do guardar no colchão, né, a galera de pedir para cunhada, para irmão que tem conta, fazer uma transferência quando precisar, né? Essas pessoas começaram a usar, né, o serviço financeiro, o sistema financeiro, para transferir dinheiro, porque o Pix foi muito atrativo, né, para isso. E mais de 100 milhões de transações em um dia também, me parece que foi até agora o recorde, né? Então, em 24 horas, você ter 100 milhões de transações. Então, se pra gente, né, a gente que é brasileiro, tá aqui,
surpreende os números. Eu fico imaginando realmente para o gringo, né? Para fora do país, porque o país é muito grande, mas não necessariamente o Brasil é conhecido como avançado em termos de tecnologia. E para serviço financeiro, hoje é referência, né? E o Pix é que está levando essa notícia para fora. Porque a gente já vê a indústria investindo em tecnologia, né, financeira. A gente já tem os grandes bancos, né, há muitos anos, desde lá dos anos 2000, com um bankline avançado, se for comparar com o resto do mundo. Isso, eu me lembro que sempre foi um tema, quando as pessoas viajavam ou moravam fora um tempo, traziam isso, falavam, a gente está bem avançado em termos de bankline, mesmo quando ainda mais na internet, menos ainda no mobile, já tinha isso. Mas o Pix vai escancarar que realmente a gente conseguiu implementar, né, e fazer acontecer, obviamente, tendo o regulador, né, sim, bastante pontos positivos para o regulador nesse sentido, por ele ter pegado isso para ele, né, e realmente obrigado, né, ele acabou obrigando as instituições a aderirem ao Pix, a oferecerem o Pix. Então, acho que esses números têm muito a ver, né, com isso, com o regulador pegando isso para si, colocando isso como uma agenda muito importante, muito prioritária, em termos, inclusive, de técnicos, né, obrigando que as instituições ofereçam esse pagamento instantâneo, pensando muito numa dignidade financeira do país, pensando muito que as pessoas não podem só ter smartphone na mão e não fazer uma transferência bancária pela internet, pelo mobile, e estar tão atrasado em termos financeiros, né? Então, relacionamento financeiro. Então, eu acho que isso é uma agenda. A outra é o brasileiro, ele adere muito fácil à tecnologia, né? E gosta de tecnologia, gosta de redes sociais, a gente fala muito disso, a gente tem falado disso aqui nos podcasts, isso também, né, ajuda muito, e tantos outros ingredientes que a gente vai falar aqui. Eu quero muito ouvir Gihanni e Alex, nosso convidado especial, para falarmos do Pix hoje, né? Mas assim, em termos de números, eu acho que esses números eles já trazem essa magnitude. A gente fala TED, descanse em Pix, né? Eu gosto de falar isso, porque... Isso é bacana. Porque, na verdade, até a Bi falou do boleto, né? Acabou com o boleto. Ainda não, né? Assim, não definitivamente, já diminuiu muito o uso de boleto, mas não eliminou. O boleto é uma jabuticaba brasileira, o boleto é realmente um produto bem ainda usado em determinados segmentos, né, do Brasil, mas a TED foi bem aniquilada, né? E aí, assim, em termos de quantidade, porque a gente tem muito mais facilidade. O Pix, ele é 24 horas por 7, né? Então, por 7 dias, na hora, instantâneo, ou seja, né, o recebedor recebe imediatamente e não tem taxa, né, para pessoas físicas. Então, acho que esse é um panorama. Eu acho que até falando de magnitude, né, saiu hoje um novo report do Global Data que traz que o Brasil representou, no ano passado, 15% das transações realizadas através de pagamentos instantâneos. Cara, isso é gigante. E a gente está falando no Brasil como o segundo maior país em números de transações com pagamento instantâneo, só perdendo para a Índia, mas estando na frente da China, que nem é o terceiro, nem o quarto. Talvez eu acho que ele é o quinto. Mas enfim, que a gente sempre falava, quando fala em pagamento instantâneo, sempre falava muito em China como referência. Uhum. Então, não é nem só uma questão de tamanho, de dimensão continental do país, né? Bianca, o que você coloca de uma visão de quem está na Europa? Eu acho que a gente não tem uma menor noção, né? Eu acho que quando você fala de 3 bilhões de transações por um mês, o volume de países e metade da Europa não chegam nisso na mesma frequência e tempo. E nem sequer chegam nisso
na capilaridade de número de chaves que a Maresca também compartilhou que o Brasil tem. Mas o que eu fiquei pensando sobre isso, tendo o Alex aqui, com a tese provocadora e os pensamentos, o que justifica? Beleza, 3 bilhões de transações, mudamos o mundo, não falamos totalmente tchau ao boleto, mas mudou, pede descansou em Pix, como diz a Maresca. O que justifica o Banco Central entrar como ativo na criação desse arranjo? Porque eu acho que quando eu olho os outros países fora do Brasil, tem uma mudança do que vai ser público versus privado e quem vai operar. E eu sei que você tem aí umas opiniões e umas provocações, apesar do nosso compartilhado admiração pelo Banco Central aqui. Primeiro, obrigado, Bianca, obrigado pelo convite, Rani, Maresca. É um prazer estar aqui falando de um assunto que eu sou apaixonado. Acho que o primeiro deles é regulação de pagamentos e o produto Pix, né? Assim, a gente que trabalha já nesse mercado, a gente tem um carinho especial pelo Pix. Falando, Bianca, da sua provocação, acho que é muito legal. Tem um querido amigo, Fábio Lacerda, que todos nós conhecemos aqui, que ele fala, né, as transformações no Brasil, elas ocorrem, seja quando tem uma crise, né, uma crise financeira, como aconteceu em 2008, aconteceu uma crise e a transformação foi no mundo todo, ou aqui no Brasil, quando a gente importa coisas de outro país, né, internacionalmente. E é legal porque até 2000, e essa percepção de quanto inovador a gente o quanto a gente está avançado, que até o final do século passado, né, a gente está falando de 1990, início dos anos 2000, o Brasil jogava na segunda divisão de pagamentos. Né? Essa é uma realidade, enquanto quase grande parte das economias do mundo já tinha implementado a liquidação bruta em tempo real, aqui no Brasil a gente demorou para implementar, né? E aí no início do século, acho que começa esse protagonismo, então a gente vê o Banco Central trabalhando no protagonismo há mais de 2 décadas, quando, né, por até uma interferência eu falo BIS porque BAS é muito anglicismo, então vou falar BIS, começou obviamente a colocar pressão para que a gente implementasse. Isso significava um grande risco no mercado, porque no atacado, na verdade, o Banco Central financiava o mercado e tinha um risco de algum banco ali falhar na liquidação, né, e ter um risco sistêmico muito grande. Então, a implementação ali 10.214 em 2021, que é a reforma do SPB, acho que é um dos grandes pilares do Pix. E ali mostra também um pilar de, o Banco Central como operador de um sistema de liquidação e compensação, que é o ESTR. Que é o que a gente usa, é a base do Pix. Então, se falar de protagonismo, a gente tem que lembrar um pouquinho de história e lembrar um pouquinho de que, passamos da segunda divisão para a primeira divisão a partir do momento em que a gente tem essa grade centralizada, uma grade de liquidação e operada pelo Banco Central. E aí depois a gente, fazendo andando um pouquinho para frente, né, a gente tem em 2013... que precedentemente também tinha uma pressão do mundo pela inclusão das instituições não bancárias, os non-banks, que aí veio essa onda de fintech. O que aconteceu em 2008 com a crise, né, você tem nos bancos uma queda de margem, uma preocupação sobre o que a gente vai fazer. E aí as fintechs começaram ali a oferecer peer-to-peer, ser correspondente bancário, então, e tudo por meio de plataforma. Então veio do BIS essa pressão, né, em todos os bancos centrais para falar, olha para esses caras aqui, que esses caras, né, vão representar uma importante parcela do mercado, até para inclusão financeira e digitalização, que a gente vai falar também. E aí acho que o terceiro, então, você inclui diversas fintechs, diversas instituições, você começa ali, eu posso constituir minha fintech sem precisar de licença, né? Se eu explicar para gringo, a Bianca vai falar, mas peraí, não precisa de licença? Eu falo, não, agora precisa, mas até 2022 não precisava, né? E agora precisa para algumas que já estavam operando. Então, assim, é um negócio super inovador. Então, trouxe bastante gente para esse mercado. Então, acho que esses 2 fatores são relevantes. E o terceiro, que aí acho que assim, eu lembro muito do dia, acho que foi março de 2018, eu estava lá em Brasília, fui para Brasília participar lá do fórum do lançamento da ideia do Pix. Então, foi um negócio muito bacana que trouxe 300 e tantas pessoas para falar de vamos construir isso aqui, e faz parte, ali havia uma lacuna do Banco Central, acho que o primeiro relatório de vigilância que o Banco Central já disse lá,
turma, precisamos de um sistema de pagamento instantâneo. Por quê? Porque o BIS já vinha se discutindo isso. E o mercado não teve iniciativa, né? E aí o Banco Central tomou a iniciativa e assim, havia duas possibilidades ali na discussão, lá até em março, quando o Brant até lá apresentou. O Banco Central ser operador da parte de compensação, que fazia sentido, porque o STR é um sucesso, né? E faz todo sentido. Havia dúvida... um dos grandes pilares, né? Super. E havia dúvida sobre a liquidação. Quem vai fazer a liquidação? Quem pode ser você tem algumas geografias que é privado, outras públicas, mas a opção foi falar, não, vamos fazer a liquidação centralizada do Pix, construir lá o SPI, e aí o Pix virou um produto. E aí, a partir disso, né, surge tanto coisas, elogios, como são os números que você traz aí, é incontestável, quanto algumas preocupações do mercado. Falou, poxa, peraí, mas o Banco Central está regulando, operando e fiscalizando. Mas assim, qual a minha visão para responder? E acho que é legal a gente debater sobre isso, né? A gente tinha, e o Banco Mundial, né, a última pesquisa, a penúltima que ele fez de cidadania financeira, inclusão digital, o Brasil em 2017. Então, para 2017 para 2021, né, havia um gap muito grande. Então, a gente falava antes da pandemia, quantos milhões de desbancarizados? A gente não sabia se era 60, se era 70, se era 50, mas sabia que era muita gente. Né? Então, quanto Pix trouxe... É mais de 70. Né? Sei lá, mais. Era muita gente que não tinha relacionamento. Né? E para mim, esse é um negócio que assim, é inconcebível que a gente está num país em que as pessoas guardem dinheiro no colchão. Então, na minha cabeça, para mim, inclusão financeira é parte de um princípio fundamental que o Estado brasileiro tem. Está na Constituição, artigo 5º. Né? Fala, pô, Alex, não está lá. Tá. Então, inclusão, acesso socioeconômico. A gente não tinha. Então, precisou o Estado vir e implementar. O que é a base, né, do interesse público ou interesse privado? Pô, vamos fazer, já que ninguém fez, o Banco Central assumiu esse papel protagonista, que vem o papel protagonista do Banco Central já vinha sendo requerido já vinha sendo recomendado pelo BIS, e você tinha alguns outros países, então o México já tinha, Hong Kong já tinha lançado o pagamento instantâneo há muitos anos. Sim. Então o Banco Central assumiu esse papel. E que eu acho que fez com uma rapidez que nenhum outro conseguiu fazer. Nenhum outro, e até pelo poder de escala, pelo poder de rede que tem, né? Então você falou, poxa, obrigou as instituições como a área de 500 mil contas a aderir ao arranjo. Fez certo, porque você precisava criar um efeito de rede para ter capilaridade. Poxa, tem discussão sobre isso? Tem, mas assim, a gente tem que colocar no papel que a soma, ela é muito boa. A soma, ela traz aí, falando do Global Index do Banco Mundial, o Brasil subiu 14 pontos percentuais de 17 para 2021. Então, assim, o efeito de todos esses números que você trouxe é muito grande, traz sim complicações, traz sim reflexões sobre como que vai ser feita a governança, mas desafios, oportunidade de melhoria, isso sempre, né? Total, mas acho que a tendência de protagonismo do Estado, a gente viu, então, se a gente voltar, a vida é cíclica, né, e as coisas vão acontecendo como ciclo. Se você entender história, para entender o presente, você precisa entender história. Porque lá atrás, né, no começo das civilizações, o Estado era o centro de tudo, né? Então você pega na idade, no Oriente Médio, até mesmo depois na Europa, e depois a parte colonizadora de todo mundo era o Estado, era o centro da economia. Aí você viu que isso gerou um problema. Por quê? Porque a iniciativa privada não desenvolvia. Então veio lá a mão invisível de Adam Smith e falou, peraí, o mercado tem que se ajustar. Só que isso gera outro problema, né? Você tem grupos de concentração, você gera um problema de concorrencial. Então a regulação e o Estado ali como empresário, eu acho que a terceira fase disso é o Estado regulador, que fala, tá bom, não vamos operar, não vamos deixar o Estado como centro, vamos regular. Mas você precisa ter algo entre desregular e regular e operar, que é o PIX, na minha visão, que é para fazer e romper algumas barreiras que a gente tinha e que hoje, graças a Deus, a gente ainda tem muita coisa para ser feita, mas eu acho que o saldo, ele é muito grande. Traz a cultura, né? Total. E tem muita coisa para a gente debater sobre esse assunto. Não, sem dúvida. Falando até numa forma de intervenção, mas completamente, por outro lado, outro elo da discussão, acho que tem, por exemplo, o que aconteceu recentemente sobre essa intervenção, entre aspas,
com a questão, por exemplo, das formas de realizar parcerias, Sim. por exemplo, dentro do arranjo do Pix, né? Então, na verdade, não tem nada a ver com essa intervenção estatal que a gente está falando, mas tem a ver com as resoluções que foram publicadas pelo Banco Central no final do ano e agora no começo do ano. Então, enfim, para poder trazer como que as parcerias elas podem ser realizadas dentro do arranjo do Pix. Trazendo, na verdade, a preocupação do quê? Por conta do Bank as a Service, de produtos white label, muitas empresas começaram a ofertar o Pix através de uma conta transacional, mas sem fazer parte do arranjo. Okay. Sem fazer parte do arranjo do Pix e, por consequência, fora da vigilância do Banco Central. Que pode ser um risco, né? Claro que é um risco, né? Eu entendo isso como risco porque se você não é parte do arranjo e você tem uma conta transacional e que você oferta o Pix através dessa sua conta, você acaba sendo, por exemplo, para fins de rastreabilidade, o recebedor final desse Pix. E a gente está falando de um arranjo que é peer-to-peer. Só que no fim do dia, essa empresa que está oferecendo o Pix e que está sendo esse recebedor final, ele não é o recebedor final de fato. Então, isso acaba truncando, né, a linha de rastreabilidade desse pagamento, aí atrapalha a questão de transparência. Então, acho que é importante. Foi uma coisa que eu coloquei bastante na época que essas resoluções foram publicadas, daí teve bastante zoom de mercado, que eu nem entendo que foi um posicionamento novo do Banco Central. Na verdade, foi só uma forma de esclarecer uma coisa que já seria óbvia por base, por princípio do que é o arranjo do Pix. Então, eu acho que atividades como essa são muito bem-vindas, ainda que não acho que foi feita talvez da melhor forma, mas será que tinha uma melhor forma? Porque a gente está falando de tipos de modelos muito diversos. Então, é importante analisar um a um. Só que como que a gente vai analisar um a um se a gente está falando de... sempre surge um modelo novo, um modelo diferente. Eu acho que foi interessante e muito louvável do Banco Central ter chamado o Fórum do Pix, uma reunião do Fórum do Pix há um mês atrás, para poder trazer o mercado, esclarecer algumas dúvidas, pontuar, e que eu acho que foi super feliz, de que essas resoluções tratavam apenas dos modelos que envolviam o emissor de moeda eletrônica e o ITP. Então, pontuar que os modelos que envolvem o Buy Now, Pay Later, o agente de coleta, marketplace, falar que esses modelos ainda não estão abarcados nesses últimos posicionamentos, mas que isso está sendo estudado, né? Então, eu acho que são pontos... Eu tenho só 2 pontos sobre isso, concordo com tudo que você falou. Acho que a forma, a gente falou de forma, né? Uhum. Ter um monte de gente utilizando a plataforma e não ser parte do arranjo e você não ter rastreabilidade é um problema. Problema de sistema, problema de prevenção de lavagem de dinheiro. Se a gente quer um Brasil melhor, e o Brasil Fintech quer isso, né? A promoção do sistema melhor, a gente não pode, né? Querer que entender... Para fazer o enforcement. Exatamente, também. exatamente. Então, assim, estava de uma forma muito ruim da forma. Mas tem aí quando eu falo de governança, e assim, até a provocação que o banco fez, acho que é como, né? Talvez talvez o que o mercado olhe para o Banco Central e fale assim, fantástico, sabe? O que foi feito, a forma, a agenda evolutiva do Pix, perfeito, né? Mas como que a gente vai fazer isso? Então eu vejo que a gente tem oportunidade de governança para entender todos os modelos de negócio, entender se tudo precisa estar regulado. Então, quando você fala de proibir terceirização, às vezes você inviabiliza o modelo de um cara de agente de coleta, que ele é um cara que ganhou o mercado por conta do Pix. Porque tem muita gente que usa e não quer fazer conciliação. Aí contrata alguém para fazer agente de coleta e conciliar. Então, às vezes, inviabilizar modelos de negócio, acho que não é parte que ninguém quer, e o Banco Central também quer. Mas então, talvez uma agenda de discussão com o mercado. Sim, né? mas eu acho que, por exemplo, foi feliz ainda nesse
nessa reunião do Fórum do Pix, foi feliz quando o Banco Central colocou, esclareceu que modelos que envolvem o IFX, por exemplo, estão de acordo com a regulamentação. E por quê? Né? Porque daí ele traz que o Pix ele é um arranjo doméstico e que os princípios de transparência, de rastreabilidade, eles são obedecidos no momento em que esse IFX ele tem que apresentar os documentos para o agente que vai fazer a remessa dos valores para fora. Então, na verdade... fazer o câmbio você consegue, né? Exato. Então, se ele entende que os princípios estão sendo respeitados, e esses princípios eles são basilares para boa existência não só do arranjo, mas do sistema financeiro como um todo, ele abre e ele fala, beleza, você pode continuar. Isso era um ponto de dúvida bastante forte ali dentro dessa reunião. E é legal também a gente, dito isso, né, pensando em todos esses desafios, porque são desafios, né, acho que tudo que vocês estão falando eu ouço como desafios naturais de um arranjo, né, e de um projeto ousado, né, de uma proposta ousada, então, assim, do Banco Central. Então, eu vejo, aí eu sou suspeita, porque eu sou super fã do Pix mesmo, então eu vejo que todos os desafios, obviamente que tem desafios, obviamente que tem coisas a melhorar, obviamente que nada é perfeito, mas quando eu olho no balanço do que representa o Pix, né, da facilidade que ele traz para fluxo, para transferência de valores, da quantidade de adesão, versus os problemas ou os percalços ou até o risco de fraude envolvido, que é inerente, todo e qualquer produto financeiro sempre terá o risco de lavagem de dinheiro, né, e de fraude como parte dele, né? O problema é quando se ignora isso, né? Mas isso deveria ser o mindset de todos que trabalham com produto e serviço financeiro, de que o risco ele é inerente, não é se, é quando vai acontecer, né? Eu sempre falo isso. Então, mas tudo isso que vocês me falam, eu ouço e falo normal, sabe? Tudo muito normal, mas o regulador abrir, né, para a discussão é que eu acho que e ouvir o público de tempos em tempos, que é o que a Giane acabou de falar, que acabou de fazer isso de novo, é o que a gente deve também aplaudir, porque, de fato, vai continuar construindo, né? A gente vai continuar construindo esse arranjo junto com o regulador, né? O mercado junto, né? Então, isso que é legal. E aí, Bi, o que você acha de tudo isso? Eu acho que tem muita pergunta, não só pelo desafio do hoje, que eu não sei se eu tive uma resposta clara dessa governança, né? Da onde que é o papel, de quem é o papel de mudar. Minha pergunta fica, o que a gente espera do futuro do Pix? O que você, Má, como compliance, eu olho as chaves, eu já quero falar de identidade, mas antes da gente entrar nisso, o que você espera com essa mudança ou com essas... Até, de uma certa forma, uma humildade, né? Se a gente olha hoje o sistema regulatório mundial, existe um lugar de portas fechadas, não conversa. Existe um lugar de não mudança. O Brasil não é isso. Então, o Brasil Fintech aqui, a gente olha para o futuro. O que vocês veem, além do desafio de governança que a gente já falou aqui? Pensando um pouquinho no compliance, eu acho ótimo essa pergunta. Até é interessante que quando eu me manifesto sobre o Pix, né, aplaudindo as vantagens e os números do Pix, eu recebo, né, do mercado, de pessoas que eu conheço, essas provocações. Marisca, legal, bonito, mas e as fraudes que têm acontecido? E eu me sinto mais inseguro de usar meu celular por causa do Pix na rua. Então, eu acho interessante a gente falar disso aqui, sim. Primeiro, assim, eu acho que primeiro é importante a gente ter um pouco de cuidado quando a gente coloca a tecnologia culpada pelo aumento da criminalidade. É uma segurança pública, né? Eu sou completamente contra esse mindset. E por quê? Porque a gente dizer que porque estamos num país onde a criminalidade é alta, a gente não pode evoluir
tecnologicamente, seria um tiro no pé, seria algo completamente fora do que se pretende enquanto país, né? Mesma coisa, na época que os ATMs, os caixas eletrônicos, né, foram lançados e foram espalhados, distribuídos no país todo 24 horas, na madrugada, aumentou o sequestro relâmpago, né? O número de sequestros relâmpago. Então, isso significa que a gente... Imagina se a gente não tivesse avançado nem para o caixa eletrônico, nem para o ATM até hoje, né? Então, acho que a gente tem, primeiro isso, tomar um pouco de cuidado em culpar a tecnologia por um aumento de uma criminalidade. Não, a gente está num país onde a criminalidade é alta, isso é um problema de segurança pública, isso é um problema que não é diretamente ligado, né, ao Banco Central, mas que, ainda assim, acho que vale a gente dizer que, sim, também é dever do instituidor do arranjo, de quem criou o Pix, da mesma forma que criou o Pix e que investiu na tecnologia para que ele funcione bem, investir na mesma proporção para que haja segurança, né, e prevenção a crimes relacionados ao Pix, né? Então, isso é uma iniciativa, de novo, que eu vejo sim o Banco Central preocupado, né, com isso. Então, agora dizer, por causa do Pix, eu tô com medo de... Não, assim, não concordo. Eu acho que a gente... andar com dinheiro na rua também leva a assaltos, por exemplo. Você antes ter a questão do caixa eletrônico também. Então, eu acho que é muito mais a gente ter um esforço em todas as instituições, nas fintechs. Eu acho que esse assunto, se for para o lado privado, fugindo um pouco da questão de segurança pública, de governo, que é óbvia, né? Que na verdade, eu acho que o Pix é mais um motivo para a gente pegar no pé das autoridades que são responsáveis por policiamento, são responsáveis por segurança pública, de que a gente já está tão bem, tão avançado em termos tecnológicos e ainda estamos atrasados em termos de segurança pública. Acho que é mais nesse sentido. Mas, por outro lado, aqui com o chapéu de compliance, só para fechar aqui meu raciocínio, como chapéu de compliance, eu acho que as instituições financeiras, as fintechs, é importante convidá-las para, sempre que estiver integrando, desenvolvendo, lançando um produto financeiro, olhe com muito carinho para a parte de segurança, de sustentabilidade, de compliance, de prevenção a crimes, de prevenção a fraudes, com mesma intensidade, com o mesmo investimento que olha para as features, funcionalidades práticas desse produto. Se todos tiverem isso, né, muito claro, a gente começa a ter muito mais travas de segurança, muito mais segurança no uso daquela ferramenta, e aí todo mundo ganha. Então, pensando no lado um pouco mais privado aí da coisa, eu concordo com quem me provoca quando fala, não são só flores, né? E aí educação, né? Education, de como usar, de que maneira usar, e eu acho que é mais nessa linha. E você, Alex, me conta um pouco. Olha, eu embora a gente discutiu aqui falei do papel do Estado, né? Eu acho que cada vez mais a iniciativa privada a gente precisa... legal, o Banco Central tirou do zero. Eu tinha um founder trabalhando numa empresa que ele fala, tem gente que trabalha para tirar do 0 ao 1 e tem gente que do 1 a 1 milhão, né? No mundo de startups. Então, assim, o Banco Central foi aquele cara, é o founder, né? Tirou do zero. E, na verdade, como ele não assumiu o papel, embora ele seja um instituidor, regulador e supervisor, e isso gera os problemas de governança que a gente começou a introduzir aqui no papo, eu acho que a gente precisa também olhar do lado que ele não presta serviço para a população, né? Na verdade, o tomador do serviço do Banco Central são as instituições participantes do arranjo. Então, cada vez mais, eu acho que a gente tem que pensar em como que o ecossistema ele pode endereçar esses assuntos, né? Se a gente for pensar só nas iniciativas do regulador, porque senão a gente entra num papo de, ele veio instituir o Pix, e numa perspectiva de intervenção em um negócio que eu estava fazendo, porque a dimensão é muito grande. Então, imagina só, você tem lá a sua fintech, você está pensando numa nova funcionalidade. Ou você é instituidor de um arranjo privado. Você está pensando lá para o seu arranjo. Aí vem o Banco Central e anuncia que vai fazer isso em 2024. O que você vai fazer? Você não vai fazer. Porque, assim, eu vou investir tempo, dinheiro, tal, não sei o quê, e vai ter um outro arranjo que
que é pagamento também, e que do Banco Central, que o Pix vai fazer, eu vou esperar o Pix, eu vou desenvolver em cima dele. Então, acho que cada vez mais as instituições têm que trabalhar, e se o problema é de segurança, é o problema do Estado. Não vamos resolver isso. Agora, nas funcionalidades, eu acho que quem tem que trabalhar é o mercado. Mas olhando ainda no aspecto de como fazer, que foi como a gente estava conversando aqui, Giane, sobre, por exemplo, a 269, né? Estabelecer melhor o diálogo, estabelecer o que deve ser regulado. Sem a gente dúvida. tem na OCDE, você tem aí orientações, embora o Brasil não seja integrante ainda, espero que seja algum dia, você tem orientações de desregulação, né, de cada vez mais. E se você for pensar, né, e eu me debrucei sobre isso, qual a natureza jurídica do arranjo, qual a relação que as instituições têm com relação ao Banco Central? Não é 100% regulação. O Pix ele tem uma característica quase que predominante de contrato. Ele é um contrato que as instituições fazem com o Banco Central. Então, nem tudo que está lá no arranjo é regulação, né? Ela tem... Mas, Alex, aí uma pergunta para você. Claro. Você não entende que a 269, ela veio depois para reforçar questões basilares do Pix, justamente porque talvez o mercado, que deveria se auto-organizar nesse sentido, acabou indo para um lado no contrassenso dos princípios do arranjo? Concordo, porque aí é o fundamento do sistema financeiro nacional. Pô, você está fazendo alguma coisa, você está ali transacionando e ninguém está vendo. Né? Então você tem concordo. Aí para mim é regulação, porque é norma de conduta. Né? Agora, quando determina se uma funcionalidade deve ser colocada ou não para prevenir segurança, eu acho que cada vez mais a gente tem que desenvolver em cima disso. Senão você... legal, o Estado beneficia a população, e acho que o saldo do Pix, né, a gente está convergindo aqui, que é muito bom, mas se você for olhar, eu vou esperar o Banco Central fazer tudo para a gente desenvolver, acho que a gente tem que sim, em futures, em produto, em desenvolvimento, em inovação, né, e eu acho, né, olhando para o futuro, já como a Bianca provocou, eu acho que cada vez mais você tem que desvincular, tem que deixar o mercado, agora que a plataforma está lá, o Pix é uma plataforma, e já foi desenvolvida, cada vez mais o mercado ajudar o regulador a desenvolver produtos, melhorar, né? A gente vai falar sobre o futuro, mas a minha visão sobre a questão não só de compliance, não sobre a questão de como que o Pix melhora, eu acho que é com uma maior participação da sociedade civil como um todo, das organizações, das associações, mas para isso também é como que dentro do regulamento do Pix, lá tem o Fórum Pix, talvez ele precise ser aprimorado também, né? Eu vejo o GT de segurança funcionando muito bem com o secretariado da FEBRABAN. As questões de segurança são muito debatidas, levadas ao fórum e muito se ouve, né? Mas outros, por exemplo, no desenvolvimento de novos produtos, né? Eu acho que ainda tem oportunidades para a gente começar a discutir mais, levar isso para o regulador e ele olhar por uma agenda futura e entender que as coisas podem ser construídas de forma mais conjunta. Né? Acho que quando a gente está falando de segurança, de futuro, de provocações, daí você mencionou a provocação da Bianca, então eu gostaria até de questionar a Bianca, que é a nossa grande aqui especialista em identidade digital, até trazendo já uma pré-provocação, de que na reunião do BIS, um pouco depois do lançamento do Pix, o nosso presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ele colocou que ele via o Pix no futuro como uma forma de identidade digital. Como, Bianca, você enxerga isso? Isso é uma provocação? Isso é o óbvio? Como que você está enxergando isso? Então, eu tenho um certo problema com essa conversa, né? Acho que a gente, no sistema hoje em dia de pagamentos, a gente pensou em identidade muito depois. Na verdade, em todos os sistemas, a gente criou o sistema e colocou identidade depois. Em autenticação, identificação. Eu acho que a gente vê isso pelo número de chaves e o número de brasileiros que a gente tem. E a quantidade de fraude que a Má fala sobre. Eu acho que um sistema de pagamento instantâneo, ele viabiliza e ele demonstra a fragilidade que existe na segurança de um network, de um ecossistema. Quando vocês falam hoje de uma privatização, uma terceirização de serviços, a minha pergunta é: como é que você cria um sistema interoperável de identidade que é só relevante para um sistema de chaves de um país? Como é que você fala de identidade com o veículo de você ter uma conta bancária ou ser uma instituição de pagamento para você ter uma chave Pix? Você tira o direito de identidade antes do direito de pagamento.
Eu acho que isso tem que ser desassociado. Eu acho que grande parte do problema hoje é a concentração de informação que a gente compartilha. Então, quando eu olho o Brasil, eu vejo uma oportunidade biométrica, por exemplo, como uma incrível oportunidade na frente. Você tem um país extremamente capilarizado, um país que foi acostumado a usar biometria nos dedos na ATM do banco, usa e adota a tecnologia. Eu acho que uma das grandes coisas que eu estou animada para ver no Pix no futuro é o reconhecimento do que é autorização, do que é a federação de autoridade, pagamento e acesso. Pagamento, e quando o pagamento fica instantâneo, o acesso é instantâneo, seja ele ao seu golpe do Pix, ou seja ele ao dinheiro que na verdade te pertence. Então ele mostra hoje a fragilidade de fato de que o sistema financeiro, econômico, pensou na tecnologia de identidade como um depois. E caramba, quem que a gente deixou entrar aqui? Em vez do que a Má também fala e compartilha, de como é que você pensa compliance primeiro? Como é que você pensa isso como vantagem do teu negócio? Eu acho que é uma puta oportunidade que o Brasil tem, e olhando não só essa estrutura digital, econômica, de tokenização, de pagamento que o Brasil está criando, e a força que o Brasil é na América Latina, o sistema de identidade, para ele ser interoperável, como é que eu sou brasileiro e tenho o direito à autorização a um pagamento no futuro? Como é que eu tenho o direito a essa autorização a um pagamento fora da hora? Eu acho que tem vários elementos do caso de uso, do modelo de negócio, que vão vir de custódia, que vão vir de responsabilidade e de onde vai vir o seguro dos futuros produtos de pagamento, que como o Alex falou, o Pix colocou, fez o trabalho lá de startupeiro, colocou o chão. Como é que a gente cria o resto todo em volta? Acho que tem muito ainda. O que vocês estão pensando no futuro, Maia? Eu sei que você trabalha muito nisso, em olhar. Na verdade, eu estou te ouvindo falar, Bi, e lembrei que a gente não te apresentou. E você é referência em identidade digital mundial, assim. Eu acho que é legal a gente falar da Bianca. A Bianca é economista, empreendedora, é embaixadora e membro da Unesco. Ela tem essa carinha aí de novinha, sabe? Mas essa pessoa aí, ela também já tem muita experiência no mercado financeiro, e uma hora dessa ela tá em algum lugar do mundo, tá, gente? Por isso que ela não tá aqui com a gente. Ela viaja muito, ela né, é uma verdadeira experiente em storytelling, e para fazer, e ela, é legal ela trazer esse olhar e essas provocações, porque ela tá muito conectada, então, com o mercado financeiro de outros países, né, o tempo inteiro. A Bianca, essa é a vida dela, o rolê dela, né, Vi? Então, assim, eu acho que, mas trazendo um pouco também essa é um pouco de futurologia que a gente começa a fazer, e que é importante. Eu acho que quem nos ouve aqui, num podcast desse, eu fico pensando, se eu não fosse do mercado, né, sei lá, meu pai ouvindo, alguém que é engenheiro civil, né, que é bem distante desse mercado financeiro em termos profissionais. O que eles querem ouvir, né? Querem ouvir, o que vocês acham que vai acontecer na prática, né? As tendências desse meio de pagamento que todos nós usamos, o Brasil inteiro usa, na prática, quais próximos passos, né? Eu acho que, lembrando que nem o Banco Central sabe, a gente falou um pouco até disso no episódio de Open Banking, acho que vale também para Pix. Não necessariamente um founder, como o Alex muito bem colocou, quando ele desenvolve um produto novo, um arranjo, ele não necessariamente ele sabe exatamente o que vai acontecer ao longo do tempo, a médio e longo prazo. E isso é a beleza da inovação tecnológica, né? Então, ele às vezes acerta, né, na direita, ele mira na direita e acerta na esquerda. Isso pode acontecer. Então, com o Pix, eu acho que a gente começa a ver, pensando só em um recorte, tá? Que aí tem mais a ver com a minha praia, né? De compliance também. Tem muita oportunidade para a inovação tecnológica e desenvolvimento tecnológico em termos de segurança, de forma geral, né? Em termos de prevenção ao que não se quer, seja crime, seja com a identidade digital que a BI traz. Então, a quem está usando aquele produto financeiro tem que ser quem declarou que está usando. Quem está usando contratando aquele serviço financeiro para aquele fim, a tecnologia tem que estar apta a checar que é esse mesmo destino daquele serviço financeiro.
tudo isso deveria ser muito óbvio. A gente vê mesmo muito menos discussão sobre isso, ou menos falar sobre isso, né, na mídia ou em qualquer outro lugar, do que falar dos pontos positivos. O seguro, por exemplo. Agora a gente já tem players aí vendendo, né, e ganhando bastante dinheiro com seguro contra a fraude de Pix. Então, isso já é um desdobramento, do próprio... É inovação também, exato, né? Acaba sendo, Mas sabe qual é um ponto? Desculpa, eu te interrompi. A ideia aqui é essa mesmo. Acho que sabe qual é um ponto que eu acho que é transformador? É a desintermediação que ele pode trazer. Assim. Eu estou nesse mercado há pouco tempo, né? Comecei a trabalhar no século passado, mas no mercado de pagamentos eu estou desde 2015. Que eu acabei, por conta de trabalhar numa empresa startupeira, que tinha um super mindset de os caras querendo fazer tudo que está acontecendo no mercado, eu acompanhei grande parte das discussões de tudo que acontece de 2015 para cá, a regulação de 2013. Que é quase tudo. Exatamente. Então, assim, eu me considero um super novinho, um super baby, né, nesse mercado, e o que eu faço é estudar, isso faz parte do meu dia a dia, da minha vida pessoal, da minha vida acadêmica. Mas de todos nós, né? Porque não tem como você trabalhar nesse mercado, viver esse mercado sem você estudar, estudar. Porque você acaba... Hoje eu já me sinto mais burro do que amanhã, sabe? Você vai num negócio louco. É verdade. Mas eu acho que a desintermediação é um negócio que eu nunca entendi, quantos players na cadeia de pagamento para o negócio acontecer e por que demora tanto. Assim, então, se a gente tem como a Bianca falou, se a gente tem aí algo endereçável em relação à identidade, eu acho que a gente tem um negócio super endereçável sobre a quantidade de player. Eu sei que essa é uma cadeia e foi assim, no mundo foi assim, o credenciador, o emissor, a gente tem muita... e funciona e sempre funcionou e o sistema de pagamento é muito eficiente. Mas eu acho que precisa criar-se, e o Pix vem para isso, ele pode trabalhar nisso, de desintermediar no seguinte sentido. Poxa, se eu quero fazer um Pix pagar daqui a 30 dias, você pode ter mecanismo para fazer. Então, sem precisar necessariamente de a quantidade de players que a gente tem. Então, acho que um dos legados que o Pix traz, além de, poxa, você deixa dinheiro de lado, então você tem a transformação do dinheiro, né, do papel para o dinheiro eletrônico. Acho que esse é um grande legado. A inclusão financeira a gente falou aqui bastante. Diminuição de custo. Super. Não, e tem diversos... Para todos... Aqueles acharam que ia perder com o Pix. Eu vou perder com a tarifa de TED. Porque, como é que é? Eu gostei da... Como é que é a... TED. Descanse em Pix. Descanse em Pix. Fantástico. Mas se você ver, aquilo hoje, 30%. Se você analisar os 5 maiores bancos, 30% do faturamento é de tarifa. Então, assim, dizer que o Pix acabou com tarifa é relativo se você olhar 30%. É muita coisa, são muitos bilhões. Mas se você for olhar em redução de custo para isso, aí você vai ter uma outra... Você olha na linha de receita ali que foi super. Quem tinha medo de perder, na verdade, está ganhando. Mas aí, agora acho que o próximo passo, que é a desintermediação, que acho que é a maior ameaça, entre aspas, assim, para aqueles players da cadeia. Mas eu não acho que é só ameaça, é oportunidade, porque vão ser criados novos produtos, você vai precisar, se o Pix eu vou pagar parcelado em 6 vezes, eu tenho isso garantido, você vai surgir a oportunidade para fazer o que? Funding. Com certeza. Exatamente, então o varejista vai precisar de dinheiro, então vai precisar do banco, né? Então, mas eu acho que isso que a gente vai ter? Mais barato. Porque você vai ter mais a interoperabilidade dos players que estão trabalhando, você vai ter mais informação, o Open Banking está aí, você vai ter acesso ao crédito maior e você vai ter aí todo mundo ganhando a sua parte, todo mundo ganhando o seu stake, o mercado mais forte e com o Pix do jeito que a gente nunca imaginou ter. No Brasil, meu filho nasceu em uma época que a gente faz Pix e não paga nada. Quando a gente achava que era isso, se eu estou falando que eu comecei aqui minha conversa, dizendo que há 20 anos atrás o Brasil jogava na 2ª divisão do mercado de pagamentos no mundo e hoje ele é o protagonista. Eu acho que até nesse ponto vale a gente falar sobre a questão do Pix internacional, ou o sistema de pagamento instantâneo internacional, né? Eu acho que esse é um desafio, é uma coisa ainda muito incipiente. Eu acho que a gente pode falando de novo do BIS, a gente falou bastante do BIS aqui hoje, né? Falando de novo do BIS, a gente tem o projeto Nexus, que é um dos projetos mais... talvez mais relevantes, mais importantes, mais desenvolvidos nesse tema de pagamento internacional, que eles visam conectar países que já tenham sistema de pagamento instantâneo
bem desenvolvido. E aí, nisso, a gente sai... Poder mandar o Pix para Bianca. Totalmente. a gente sai da segunda divisão para a gente, na verdade, ir para o mainstream. Porque Já nesse estamos, caso... eu acho que a gente já está. Daí eu quero dizer assim, no caso do pagamento internacional. Então, no caso do pagamento instantâneo internacional, que a gente tem muita oportunidade para ganho de eficiência, de rapidez, de diminuição de custo, de tudo isso. Então, eu acho que é uma coisa que é bastante relevante. Eu acho que amarra, no final, com a questão da promessa do nosso real digital aí em 2024, até porque quando a gente está falando de real digital, a gente está falando numa moeda emitida através de DLT, e quando a gente está falando de pagamento internacional, a maioria desses projetos que estão sendo desenvolvidos, que ainda estão em teste, eles também falam em pagamentos via DLT. Então, na verdade, é como se a gente já tivesse muito bem... já tivesse muito bem preparado para encaixar, e a gente está à frente disso, né? Acho que o Brasil mostrou, acho que de uma forma como nenhuma outra tecnologia viu antes, o alcance e uma rápida adesão a algo novo. E eu acho que isso deixa claríssimo para todo o mundo um anseio, um anseio universal sobre facilitação de pagamento, diminuição de custo, segurança, celeridade, e isso faz com que a ideia e o espaço e as oportunidades para um pagamento instantâneo mundial venha, emija nesse momento, né? Só falando um pouquinho, já que vocês estão, né, fãs do BIS, lembrando que o BIS é a instituição financeira internacional mais antiga, né, eu acho que talvez para quem não está familiarizado com a gente, né, é o banco central dos bancos centrais do mundo, né, então quando a gente fala... por que a gente está falando tanto do BIS aqui em termos de PIX, né? Porque o Banco Central dos bancos centrais do mundo, ele olhou para o Brasil como um exemplo, né? E como um banco central brasileiro muito potente. E com uma agenda que a gente chama, né? Que é a agenda BC, hashtag que a gente sempre menciona também nos nossos episódios aqui. Uma agenda muito ativa, e que, de fato, com mão na massa e com pessoas dentro do próprio Banco Central muito competentes tecnicamente também, né? O que também não é tão comum ao redor do mundo, né? Então, eu acho que, falando um pouco, né, aí de BIS, aqui definitivamente... Foi o Pix que colocou de novo, né, o Brasil ali na vitrine e um dos queridinhos hoje para o BIS, né? Então, inclusive, o próprio banco, pro próprio Open Bank também, né? Eles também estão querendo fazer aí um programa de integrar tudo isso. Eu acho que, e só mudando um pouco de assunto, mas falando, eu fiquei pensando aqui quando a gente fala de futuro de Pix, eu acho que não dá para deixar de falar das próximas funcionalidades, né, que ainda não foram lançadas e que vão ser lançadas, o que vai fazer com que o Pix, aí sim, né, começa a incomodar, né, outros meios de pagamento, né. Então, quando a gente tem, por exemplo, Pix Crédito, Pix Saque, né, para lançar, o Pix Programado, a gente começa a falar que o Pix Programado, por exemplo, o débito automático que a gente, né, usa hoje no nosso Bankline, né, e que, não sei vocês, mas eu não acho ele tão prático, intuitivo e super... Ele vai ajudar em pagamento recorrente, né? Exato, exatamente. Como deveria ser. Eu acho que o Pix vai trazer mais simplicidade para o uso de pagamento recorrente, por exemplo. O Pix Crédito, tenho certeza que empresas, né, instituições muito voltadas para crédito já arrepiaram um pouco e falaram, deixa eu entender o que vai ser esse Pix Crédito, porque eu no mínimo, eu preciso, ali esse é o inimigo, porque ele não pode ser uma ameaça para quem tem outros produtos de crédito de outra natureza. Ele precisa abraçar o Pix Crédito na plataforma dele, por exemplo, né? Estou pensando aqui alto, falando
falando aqui em várias frentes que o Pix ainda nem começou a atacar, digamos assim, né? Ele ainda está no básico da transferência instantânea de valores, né? Então, daria outro episódio. Nossa, eu acho que daria pra gente ficar aqui conversando mais umas 3 horas, né? Ou 3 dias. É muito assunto, acho que é um assunto que nós 4 somos apaixonados, acho que não tem como não ser fã do trabalho que o Banco Central fez em cima do Pix, de como que isso foi recebido no país. Para quem trabalha dentro de mercado financeiro, que trabalha na nova economia, que trabalha com fintech, é muito bacana viver isso de dentro como a gente vive. E é um prazer imenso ter você, Alex, aqui com a gente, que é um estudioso, uma pessoa que está muito à frente de todas as discussões principais do Pix. Então, mais uma vez, muito obrigada. Imagina, não estou muito à frente não, tá muita coisa acontecendo rápido, né? Como eu falei, então só queria agradecer, Gihanni, Mariska, Bianca. Eu sou fãzaço de vocês 3, assim, o projeto Brasil Fintech traz essa questão de, poxa, todo mundo que está envolvido é apaixonado pelo tema. Então eu só vejo paixão aqui, eu olho nos olhos de vocês, assim, eu me vejo, porque é isso. E falando de, assim, Pix, né? Enfim, a gente falou um pouco do passado, assim, do quanto o Bacen foi importante, quanto tem sido importante, e eu só vejo coisas boas, eu só vejo o futuro que a gente consiga fazer cada vez mais pagamento fácil, cada vez mais barato já para a pessoa física, a gente não paga, né, mas cada vez mais, e que isso seja integrado no mundo, que a gente foi um papo que a gente falou aqui. Então eu só agradeço e fico à disposição para a gente falar mais um pouquinho de qualquer outro assunto relacionado ao Pix. Tema da minha dissertação de mestrado, então tenho me debruçado sobre isso, não só o que acontece aqui, mas o que acontece no mundo. Tô ansiosa para ler depois da publicação. Eu fico, né, as pessoas ficam falando, isso me gera uma expectativa e uma responsabilidade enorme, né? Eu falei pra ele que eu quero ir assistir. Ela falou que ia assistir, olha só. Aí ele falou, não, mas isso aí já é demais, né? Então, assim, só tenho a agradecer e, de novo, torcendo aí para que o regulador, para que o mercado, né, eu provoco aqui, nós que somos do mercado, que a gente possa cada vez mais, não só esperar que o regulador faça, mas que a gente possa lá bater na porta, porque eu conversei com o Brant há pouco tempo atrás, e assim, se você pensar o Bacen de 10 anos para cá, né, eu falei, entrei nesse mercado há pouco mais de quase 10 anos, o Banco Central não recebia, a gente não podia ir lá bater na porta, né, então a gente pode fazer isso. Então, assim, o meu fechamento turmar cada vez mais, se a gente tem demanda, se a gente não concorda, se a gente, vamos lá, dialoga com o regulador, porque as portas estão escancaradas e a gente está num momento incrível, talvez a gente nunca viveu, isso é maravilhoso. Então, só obrigado. Um privilégio, né, Alex? Super, viver o que a gente está vivendo é um privilégio. Estarmos super ativos profissionalmente no olho do furacão da evolução tecnológica financeira. É lindo. E é por isso que eu sou realmente apaixonada e pensar que a gente está num momento tão estratégico, né, e podendo contribuir cada um de nós, né, como você falou, com um regulador tão aberto a isso, é incrível, é sair daquela passividade que antes nos impunha enquanto mercado, né, para um protagonismo junto com o regulador. Então, sim. Maravilhoso. Bom, a gente vai, infelizmente, encerrando aqui, então, esse episódio e agradecendo a todos que nos assistiram e aguardem os próximos que todos estão muito bons como esse. Obrigada. Obrigada. Obrigado.